Um cientista cria uma máquina capaz de estimular a glândula pineal e assim conseguir ver aquilo que faz os cães latirem no escuro e os gatos levantarem as orelhas ao soar da meia-noite. Mas ao ligar a máquina, ele se depara com algo além. Seres que não são desse mundo. E o pior de tudo é que ao conseguir ver esses seres, eles conseguem nos ver também. O que são essas criaturas? O que essa máquina de ampliar os sentidos pode causar? E o que raios é esse além? E não é o Sete Além. Meu nome é Josué e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre From Beyond e responder todas essas perguntas. From Beyond é uma adaptação feita pela lenda Stuart Gordon, que após o sucesso de Reanimator, precisava fazer outro filme. Então decidiu buscar outro conto do Lovecraft para adaptar. E aí ele decidiu adaptar A Sombra sobre Innsmouth. Só que não deu muito certo e eu explico isso no vídeo sobre Dagon. Depois de não ter dado certo, ele decidiu adaptar outro conto chamado Do Além. Um conto bem pequeno sobre um cientista que também queria acessar esses outros planos que os sentidos humanos não permitem. E o tema desse conto não é à toa. Quando Lovecraft escreveu esse conto, o cenário científico da época era totalmente fértil para isso. 1920, fazia pouco tempo que havia se descoberto coisas como a radioatividade, ondas eletromagnéticas e a relação das bactérias com as doenças. Ou seja, sucessivas descobertas sobre coisas que nós humanos não fazíamos ideia, porque nossos sentidos são incapazes de notar. Por exemplo, o Wi-Fi que você deve estar usando para ver esse vídeo, ele existe, porém nossos sentidos são incapazes de ver ele, de sentir ele ou coisa do tipo. Ou seja, em 1920, todas essas descobertas motivaram Lovecraft a criar o conto. Afinal, se existe um universo inteiro sendo descoberto e a gente não tinha noção, quem garante que não tem muito mais por aí? E o pior, seres que vivem nesses lugares que a gente não vê. Foi dessa pergunta que nasceu o conto. No conto, o narrador é um colega e melhor amigo de Crawford, o cientista que começou esses experimentos. O narrador já é contra isso, porque ele vê os efeitos do que está acontecendo nesses experimentos em Crawford, devido a essa pesquisa. Não é nada agradável ver um homem robusto tornar-se de repente magro. Os olhos tornam-se fundos e ganham olheiras e um brilho preternatural. A testa põe-se enrugada e revela veias salientes, e as mãos tornam-se inquietas e trêmulas. O narrador percebeu que o que estava acontecendo não era porque os experimentos não estavam funcionando, não era de frustração. Pelo contrário, ele sabia que aquele mal que estava acontecendo com Crawford vinha exatamente do sucesso dos experimentos. Juntos, eles entram e veem a máquina ligada a uma bateria, em um recinto permeado por um brilho que, como Crawford diz, não se trata de um brilho como conhecemos o termo, indicando ser algo além da compreensão humana. Ao ligar a máquina, o narrador é arrebatado por visões de um universo totalmente diferente, com criaturas inimagináveis, estruturas colossais e coisas se movendo em um grande caos diante de si. E vamos parar por aqui, eu não vou dar spoilers do final. No filme tem uma premissa muito semelhante, mas como o próprio Stuart disse, o conto era muito pequeno para fazer um filme inteiro. Então vamos dizer que eles foram adicionando algumas peças ao longo desse filme. No filme, o personagem Pretorius, eu não sei como é que fala, Pretorius, faz o papel de Crawford do conto, o cientista principal por trás da máquina. Só que também tem o Crawford, mas aqui ele é somente o ajudante. O Crawford consegue ligar a máquina e ver essas coisas além, mas Pretorius parecia já saber disso, e ao ver também essas coisas, ele almeja que elas venham e acabam morrendo por causa delas. Crawford então é acusado de ter matado ele, porque acharam só o Crawford e o corpo do Pretorius, e na prisão ele é considerado um louco. Até que outra personagem, a Doutora Catherine, que aparentemente é bem renomada, ela analisa o caso e descobre que por algum motivo a glândula pineal do Crawford estava maior, o que faz ela começar a acreditar que a história maluca do Crawford pode ser verdade. A Doutora Catherine então recebe permissão para levar ele até onde tudo aconteceu e entender de fato o crime e toda essa história, recriando o experimento, que vamos concordar, não é lá a melhor das ideias, né? Mas vamos lá. Eles são acompanhados por um policial chamado Boba e assim temos o trio que vai levar o filme. Chegando lá, eles recriam o experimento e algo muito interessante acontece. O Dr. Pretorius aparece e explica que a sua morte, na verdade, foi um rito de passagem para que ele fosse além. E é uma cena interessante porque o Crawford não acredita e o Pretorius fala para ele tocar nele para ver que ele é real, de verdade. Muito parecido com a cena em que Jesus reaparece para os discípulos depois da ressurreição. Só que quando o Crawford toca nele, ele começa a desmanchar e o Pretorius diz que o corpo muda, não importa. O que importa é a sua mente, que é indivisível. E depois disso ele desmancha igual papel na chuva e se transforma nessa coisa grotesca. Quer dizer, deveria ser grotesca, né? Porque agora me passa mais a sensação de ser engraçado. Não que é ruim, é só que os efeitos não envelheceram da melhor forma, né? Apesar de serem muito bons. Quando ele se transforma, o Buba desce bala nele, referência ao conto que acontece algo muito semelhante. Eles desligam a máquina e até aí tudo bem, tá relativamente fiel à obra original. Então vamos partir um pouco para as mudanças. A primeira
é o foco muito maior na glândula pineal. No conto, ela também é citada como a parte principal do experimento e a maior descoberta do Crawford, mas no filme tem um papel bem maior. Então vamos entender melhor o que é que ela é. A glândula pineal é uma parte real do cérebro humano que durante a história teve inúmeras teorias sobre o que era e para que servia. Essa glândula fica exatamente no centro do cérebro e só existe uma, ou seja, ela nem faz parte do hemisfério direito nem esquerdo. René Descartes dizia que ela era a sede da alma devido a essas peculiaridades. Durante uma grande parte da história existia essa conotação espiritual sobre ela. No século XIX surgiu uma teoria de que ela seria um órgão vestigial, ou seja, um vestígio de um órgão maior, semelhante ao olho parietal dos répteis, que é sensível à luz, gerando assim a ideia de que era uma espécie de terceiro olho que nós humanos tínhamos. Isso favoreceu a conexão com religiões, como o hinduísmo. Foi somente durante o século XX que foi descoberto seu real papel, um regulador hormonal, responsável principalmente por controlar nosso relógio biológico. Ainda existem muitas teorias sobre como ela ser capaz de perceber o movimento dos astros e controlar nosso ciclo biológico, etc. Enfim, tem um detalhe interessante. Durante a época que ela não era muito bem compreendida, alguns estudos indicavam que a glândula pineal tinha relação com o estímulo sexual, e o nosso filme vai se aproveitar bastante dessa ideia. Após esse primeiro encontro com o Pretorius, a doutora Catherine parece ter ficado ainda mais interessada nisso, de certa forma até atraída para essa outra dimensão. Então, após todos estarem dormindo, quase que como por impulso involuntário, ela liga novamente a máquina. E quando Crawford chega lá, Enfim, o momento deles é interrompido pelo Pretorius, novamente. E quando eles caem na real sobre a merda que eles fizeram, bem, é meio tarde. Pretorius pega a doutora Catherine e ameaça Crawford para não desligar. Ele corre para tentar desligar pelos cabos de energia da casa, só que o Bubba também acorda e pensa que ele tá fugindo. E eu me pergunto se as pessoas realmente dormiam com essas cuequinhas mega apertadas. Mas tudo bem. Enquanto isso, o Pretorius está fazendo coisas imprudentes com a coitada da doutora. O monstro de Duna aparece, ele pega o Crawford e enquanto isso o Bubba finalmente consegue desligar a energia, salvando todo mundo. No outro dia, ele fala que conhece que tipo de sentimento é aquele que a doutora sentiu, o vício. Aparentemente, o sentimento de estímulo da glândula pineal é tão forte que gera um vício na pessoa que a utiliza. Um desejo tão forte que beira o incontrolável. E isso é bem demonstrado na cena que ela entra no quarto suspeito do Pretorius e vê as bugigangas que tem por lá. E bem, dá pra ver que ela deu uma afetada na cabeça dela, né? Então, o Bubba inclusive menciona isso. Isso, claro, foi adicionado, não existe no conto original. Seguindo um pouco mais pra frente, vamos falar desse tal de além. No conto, o além é descrito através de visões, ou algo que beira o incompreensível. Templos gigantescos, com pilares enormes e um oceano etéreo de luz. E outras citações ainda mais interessantes são: eu via o laboratório do sótão, a máquina elétrica e a forma ignóbil de Crawford Tillinghast à minha frente, mas em todo o espaço entre os objetos materiais familiares havia mundos inteiros de entidades alienígenas desconhecidas. Não havia sequer um espaço desocupado. Da mesma forma, parecia que todas as coisas conhecidas entravam na composição. Grandes monstruosidades negras e gelatinosas que às vezes pareciam devorar umas às outras. No filme, o escopo é bem reduzido, até pelo orçamento, então só vemos algumas criaturas e a transformação do Pretorius. E agora a gente vai seguir um pouco mais para frente por uma parte que é totalmente diferente do conto. Em um outro momento, o próprio Pretorius do além consegue ligar a energia. E nesse confronto, o Crawford do filme tem um super desenvolvimento da glândula pineal. E isso acontece. Isso mesmo, ele meio que ganha um terceiro olho, apesar de ser mais como um sensor. E daí pra frente, o Crawford só vai pra trás. A doutora consegue desligar a máquina, mas as consequências em Crawford ficam. No hospital, ninguém tava entendendo muito bem a situação, e nem ele aparentemente. Ele acorda e tenta fugir de fininho do hospital e faz uma grande descoberta sobre si mesmo. Ele tá diferente. E sua nova comida preferida, adivinha? Sim, ele basicamente virou um zumbi de Planta vs Zumbis. E depois ele descobre também que o fresquinho é mais gostoso. Ele foge do hospital e volta para a casa dos experimentos, porque a doutora tá indo pra lá com uma bomba relógio. Essa bomba é muito legal, mano. Parece desenho animado. Esse filme é maravilhoso. Enfim, a máquina liga novamente e acontece o confronto final entre o Crawford e o Pretorius. E olha que cena magnífica. Me fala se você não tá morrendo de vontade de ver esse filme. Enfim, o Pretorius mata o Crawford, só que ele não morre. Ele vai para o além. E lá acontece outra luta épica, que acaba dando um fim em ambos. E aí a doutora faz o procedimento padrão. Explode tudo.
E aí tem uma cereja do bolo. Ela tem que se jogar pela janela por causa da explosão. Quando ela cai, ela esbagaça as pernas e tal. E quando finalmente acham ela chorando, ela começa a rir. Uma risada de quem ficou louco. Algo muito comum nos contos Lovecraft, que após encontrar algo tão maior, a mente é incapaz de assimilar, então a pessoa fica maluca. E depois de tudo isso, se você ainda tá aqui no vídeo, aqui vai algumas curiosidades sobre o filme. A doutora Block, que fica puxando o tapete da doutora Catherine, e é a primeira a morrer quando o Crawford fica nessa fase 2, é a esposa de Stuart Gordon. E ele até brinca que matou ela pela primeira vez nesse filme. Aliás, o nome dela também é uma homenagem a Robert Bloch, escritor de Psycho e amigo de correspondência do Lovecraft. A camiseta que Crawford usa é da mesma faculdade do protagonista de Dagon, Miskatonic University. Também é mencionada em vários contos Lovecraft como a faculdade de Arkham. A banda Massacre, eu não sei como é que fala isso em inglês, fez um álbum inteiro com o mesmo nome, From Beyond. O filme todo foi filmado na Itália, para economizar, e eles tiveram vários problemas de se comunicar com a equipe porque algumas pessoas só falavam italiano, mas conseguiram economizar bastante dinheiro. Bom, essas foram as curiosidades que eu tinha para hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui no vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo, tenham aprendido coisas novas, né? Deixem a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acharam desse filme e quais vocês querem que eu fale aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo.